Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é: estamos perdendo nossa identidade adventista? Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar esta palavra do Senhor, a palavra verdadeira, que sempre será. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema. Vim trazer esse tema para vocês a semana que teve o desapontamento no dia 22 de outubro, agora que completou semanas atrás, que já estamos no mês de novembro, completou na semana de outubro, na quarta-feira, na semana de outubro, no dia 22 de outubro, completou mais um aniversário de desapontamento. E eu vim trazendo essa série para vocês. Trouxe o surgimento, o desapontamento do povo milerita. Depois eu trouxe o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trouxe também os 151 anos de missão de John Andrews. Agora eu venho trazer o último vídeo desta série do povo milerita. E agora vou trazer: estamos perdendo mesmo a nossa identidade adventista? Venho fazer a pergunta para vocês, principalmente para os adventistas, que hoje estão se perdendo nas profecias, não sabe mais o que é, não sabe nem quem é Ellen G. White, não sabe nem dos reformadores que fizeram, dos mileritas que criaram a Igreja Adventista. Só sabe que fazer parte dos desbravadores, do Caleb, e não estão, como se diz, ligando mais nem para os que criaram a Igreja Adventista. A identidade, história, herança, crenças, doutrinas, cosmovisão, missão, sentido, destino. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 3, verso 20. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixam que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Essa identidade que a gente tem que ter. Uma identidade verdadeira. E saber de todas as palavras de Deus, de toda a profecia. Apocalipse capítulo 10, versos 1 a 10, que fala principalmente da Igreja Adventista. Esse capítulo 10 de Apocalipse relata da Igreja Adventista. Vamos ler. De Apocalipse 10, do 1 ao 10. Vi outro anjo forte descendo do céu. Quem é esse anjo? Jesus Cristo, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol. Você vê o capítulo 1 de Apocalipse, o que João descreve quando vê Jesus. É a mesma característica. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, porque tem autoridade sobre o mar e sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu,
E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas os dias da voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois o anjo dizendo-lhe que me desse esse livrinho. Então ele me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Eu vou ler o versículo 11 também. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, esse livrinho qual era? De Daniel, que foi selado, principalmente no capítulo 12, que fala do selamento, que fala: sela este livro e guarde até o tempo do fim. O tempo do fim foi até 1798, começou o tempo do fim. 1798, com a prisão do Papa Pio VI, com a queda da Igreja Católica Romana, da supremacia da Igreja. Aí começou o tempo do fim. Então começou o conhecimento, os estudos da profecia. A Bíblia foi libertada, que ficou presa há 1260 anos. Foi libertada. Sociedades bíblicas abertas voltaram a vender os livros, vender a Bíblia Sagrada. Por isso que o conhecimento se expandiu e o estudo das profecias começaram a ser estudada. E por isso que o anjo que fala, o João fala, que na boca, quando come, era doce como mel, mas quando cai no estômago era amargo. Que era doce como mel? As palestras, as pregações sobre a volta de Jesus. Todo mundo estava envolto a surpresas, como se diz assim, envolto à felicidade, porque Guilherme Miller pregou as profecias das 2.300 tardes e manhãs e pregou sobre o santuário que seria purificado. Ele pregou certo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas o que ele errou foi falar sobre a purificação do santuário, que ele falou que era a volta de Jesus. O santuário seria purificado, seria a volta de Jesus. Mas não foi. E ele pregando era doce como mel. As pessoas amavam ir nas pregações de Guilherme Miller. Iam. E ele pregava fervorosamente, falando sobre a volta de Jesus, que aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. Ele e mais uns líderes da igreja chegaram a essa compreensão. No começo falaram que era a volta de Jesus, mas não falaram a data. Depois de muitas pregações, chegaram a um acordo e viram que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Por isso que aquela pregação fervorosa. E o que aconteceu? Chegou o dia 22 de outubro de 1844. Pessoas venderam fazendas, venderam casas, venderam todas suas propriedades e esperaram fervorosamente pela volta de Jesus. O que aconteceu? Não voltou. Jesus não voltou naquele ano, naquele dia. E teve o desapontamento, que quando caiu no estômago ficou amargo. O desapontamento. E no versículo 11, teve o alento. Então fala assim: então ainda me disseram,
É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, que continuariam pregando para todos os povos, para não desanimarem, e sim voltarem a pregar. E o que aconteceu? Muitos desanimaram, largaram o grupo que estavam e foram embora e voltaram a uma vida normal. Outros fervorosamente pegaram a Bíblia e falaram: o que nós erramos? Vamos entender o que nós erramos. E muitos vieram junto, principalmente a senhora Ellen G. White, seu marido Tiago White e, muitos, Joseph Bates, John Andrews, que fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Fundaram, mas para mim a Igreja Adventista começou em 1844, pela fervorosa dedicação nas profecias, pela fervorosa dedicação de saber aonde que erraram. Guilherme Miller, que nasceu em 1782, no século XVIII, e foi até o ano 1849, sua morte, no século XIX. Filho de pais religiosos, tornou-se deísta. Como capitão, serviu o exército na guerra de 1812 contra a Inglaterra. E essa experiência mexeu com ele. Em 1816 passou a estudar a Bíblia com dedicação até que se deparou com a profecia de Daniel 8,14. Concluiu que Jesus voltaria dali cerca de 25 anos. Em 1831 sentiu que devia partilhar suas descobertas, mas tinha medo. Exatamente. Foi nesse ano mesmo que começou a pregar para as pessoas. A família dele fazia parte da Igreja Batista e ele passou em 1816, pegou a Bíblia para desafiá-la. E ele falou: eu estou certo e a Bíblia Sagrada está errada. Vou provar. E começou a ler de Gênesis ao Apocalipse e viu que quem estava errado era ele. E que ele deveria estudar. Deus o chamou para proclamar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí está a casa dele, que hoje praticamente é um memorial. Ele viveu nesta casa, mas hoje é apenas memorial de sua obra, de seus escritos e de seus estudos que ele praticou durante a sua vida. Lá em Long Hampton, lá nos Estados Unidos. E, nesse ano, faz 181 anos das lições do grande desapontamento. E essa casa, lá, você vê os estudos lá de Daniel 2 e de Daniel 7. Eram os estudos que ele praticou e vários adventistas, mesmo John Andrews, que foi o primeiro missionário da Igreja Adventista, ele levou essa maquete que fala de Daniel 2, dos impérios na estátua, e Daniel 7, que fala dos mesmos impérios, mas amplamente. Deus mostra para Daniel, sublinha mais a profecia, que no capítulo 2 mostrou a estátua, e no capítulo 7, animais, que significam esses reinos. Então, essas profecias foram ampliadas. E, fervorosamente, os mileritas começaram a estudar essas profecias. Por isso que tem essa maquete na casa de Guilherme Miller. Miller prometeu a Deus que se ele chegasse a um convite em casa, ele aceitaria pregar sobre suas descobertas.
30 minutos depois, seu sobrinho bateu à porta e disse que o pai estava convidando Miller para pregar em sua igreja. É você ter fé, é você crer que a providência chegará. É sua fé, é a sua oração que Deus vai te dar uma resposta sobre o que você quer, o que você deseja. Então, tenha fé, crê, ora, que a sua providência chegará. E ele acreditou, e seu sobrinho bateu até a sua porta da sua casa e falou que o seu pai, que era o seu irmão, queria que ele pregasse na igreja. Eu também tenho o desejo de pregar numa igreja. Não quero só ficar pregando aqui no meu canal, aqui no celular, no YouTube. Quero pregar num púlpito, pregar as profecias, principalmente das 2.300 tardes e manhãs, do povo milerita, que acreditou fervorosamente que a profecia estava falando da volta de Jesus, principalmente no santuário que o santuário seria purificado, que acreditaram, mesmo que estava errado, que estava sendo enganados ali na profecia, na interpretação, eles fervorosamente buscavam, oravam. Agora eu vejo o povo de hoje, as pessoas de hoje, aquela moleza de acreditar nas profecias, de pessoas que nem querem saber de profecias, um desânimo total. Aí eu desanimo de uma certa parte e vejo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas numa outra parte eu levanto e tenho coragem de acreditar que ainda vou pregar numa igreja. E não importa a denominação, que seja católica, que seja evangélica, que seja adventista, que seja presbiteriana, que seja luterana, qualquer um que me convidam a pregar e que seja das profecias das 2.300 tardes e manhãs, para o povo saber da profecia certa. Aí está Raquel Oakes Preston, que viveu de 1809 a 1868. Ela também fervorosamente estudava as profecias, que viveu durante o desapontamento, que ela morreu 5 anos depois da fundação da Igreja Adventista, que foi em 1863, quando fundaram a Igreja Adventista. E ela ela acompanhou o desapontamento lá da pregação de Guilherme Miller. E não desacreditou, e sim buscou o que estava errado. Aí tem também Joseph Bates, a casa dele, construída em 1742, em Fareham Haven, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Aí está. Hoje é mais memorial do que uma casa, né? É memorial desses milleritas, desses fundadores da Igreja Adventista. Tem mais um fundador aí, ó. David Herton Ashbat. É uns nomes esquisitos, né? Mas que a gente tenta ler. De 1852, acho que foi a sua morte, em Battle Creek, em Michigan, nos Estados Unidos. Aí está a sua casa também, que é um memorial. Pessoas vão lá para visitar. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Os meleritas não cometeram erro maior do que os discípulos, quanto imaginaram que as profecias previam que Jesus viria como rei no ano 31.
Não só os discípulos, mas todas as pessoas que estavam sendo oprimidas por Roma, que no tempo de Jesus, quem dominava o tempo dominava o reino naquele tempo era Roma. Por isso que o povo israelita estava de saco cheio já, não aceitava mais o poder romano imperando sobre eles. E quando veio Jesus, imaginariam que ele viria para acabar com o poder romano. Mas Jesus não veio para combater, mas veio para salvar a humanidade. Não veio para destruir o poder romano, mas sim para cumprir a sua palavra, cumprir a profecia que está encaixada dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. A vinda de Cristo, batismo, a morte, a morte de Estevão. Então, quer dizer, ele veio para cumprir a profecia. Então, quer dizer, não só os discípulos, mas as pessoas acreditavam que ele viria para ser rei no ano 31. E não foi. Principalmente quando ele entrou com o jumentinho na entrada de Jerusalém, que as pessoas gritavam Rosana, Rosana, e que era o filho de Davi, e quando ele estava, as pessoas reuniram diante dele, ele devagarzinho foi saindo e sumiu. E as pessoas distraíram, e quando perceberam, Jesus não estava mais diante das pessoas. Ele se separou, criando também a profecia não, a genealogia, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Os cordeiros que eram sacrificados no antigo Israel, no tempo de Moisés, quando Arão sacrificava os cordeiros, que matava os cordeiros, o que acontecia? Os cordeiros eram separados do bode, primeiramente antes de morrer. Os cordeiros eram separados, dispersia o bode era levado ao deserto, e depois o cordeiro era morto. Mas primeiro o cordeiro era separado. E o que Jesus fez? Separou-se do povo. Porque é a semana que ele iria morrer. O domingo de Ramos. Ele se separou das pessoas. Por quê? Fez genealogia do cordeiro. O cordeiro que se separou. E Hiram Edson, que viu a visão de Jesus no santuário celestial, no lugar santíssimo, e compreendeu que Jesus não viria mesmo, que ele iria para o lugar, ele sairia do lugar santo para o santíssimo, e começaria o juízo investigativo. Aí está, perguntas, né? Cristo entrou no Santíssimo antes de 1844, desfazendo um engano? Desfazendo um engano, quer dizer, Cristo entrou no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844. E o outro é, após a ascensão, Jesus entrou no Santíssimo? Não, após a ascensão dele ao céu, ele entrou no lugar santo. Ficou do ano 31 até 1844 no lugar santo. De 1844 até agora está no lugar santíssimo. Nossa identidade. Teístas que creem em um Deus pessoal, diferente de ateísmo, agnosticismo, animismo, panteísmo e panteísmo. Cristãos diferente de budistas, hindus, judeus e muçulmanos.
Protestantes, fundamento na Bíblia e nos solas. Adventistas do sétimo dia, criação e recriação. Olhamos para trás para compreender nossa origem, centrando nossa teologia no evento da cruz, e olhamos para a frente desejando a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento de seu reino, caracterizado pela vida eterna, a alegria, a paz e a segurança, afirmando nossa identidade na página 9. O livro de Ellen G. White. Quer dizer, que tem muitas igrejas, né? Principalmente o ateísmo, o agnosticismo, que são igrejas pagãs, que creem em Satanás, que ensina poderes como quando a pessoa se está ajoelhada assim, eu esqueci o nome que fala, poder da mente, caracterizar o poder da mente, essas coisas que são satânicas. E tem budistas, hindus que são os lá da Índia, que são igrejas pagãs, que está relacionada ao quarto cavaleiro dos 7 selos, que são igrejas que o inferno segue, que significa morte, que são morte de espírito, morte morte da palavra de Deus, não tem base nenhuma, não fala nada da Bíblia, então é morta espiritualmente. Missão, Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, e segunda e a terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ellen G. White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. Exatamente. As 3 mensagens angélicas são outras mensagens que são proibidas hoje até mesmo na igreja adventista, que são mensagens poderosas que têm que ser pregada. A humanidade hoje está perdida. É como estamos vivendo hoje como nos dias de Noé, que ninguém acredita em nada. Noé pregou por 120 anos e pessoas riam da cara de Noé. Ah lá o bobo, falando que o mundo vai acabar em dilúvio. Ah, tá lá o certinho. Não vai nada, não vai acabar nada. Quer dizer, riam da cara de Noé. Tiravam sarro e não acreditavam na pregação de Noé. Estamos vivendo nos dias de Noé, que ninguém acredita em nossa palavra, que nós prega. E as igrejas hoje obedecem a jesuítas, que não querem perder os postos. Jesuítas falam, para de pregar contra isso. Não pregue mais sobre isto. Se vocês pregarem sobre isso, a gente fecha esse canal, que são os poderosos do mundo. Jesuítas mataram até os papas, que não obedeceram a sua ordem. Que essa denominação foi fundada por Inácio de Loyola em 1562, se não me engano. Então, quer dizer, mataram até papas. Ao recente mesmo, nessa era, o Papa João Paulo I, que não aceitou a maçonaria dentro do Vaticano. E maçonaria é a mesma coisa de jesuítas. Eles dominam a sociedade. Então, quer dizer,
Chegam eles estão espalhados na igreja, disfarçadamente. Estão se espalhando para evitar falar sobre a profecia da Igreja Católica e sobre principalmente as 3 mensagens angélicas, que são advertências contra o poder papal. A segunda e a terceira mensagem, que fala da imagem da besta. Primeira mensagem significa o anúncio. Primeiro aspecto, a graça e a imutabilidade do Evangelho. Abrangência mundial, temor a Deus, início do juízo, santuário celestial de 1844, memorial da criação, criacionismo, dilúvio, fontes das águas. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nossa identidade começa no fato de sermos criados à imagem de Deus. Exatamente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A identidade cristã envolve transformação e renovação em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os cristãos são escolhidos por Deus e têm um propósito especial. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos criados para cumprir um propósito divino. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque morrestes, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Nossa verdadeira vida e identidade estão em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A identidade cristã transgrede este mundo e se fixa no céu. No livro Ellen G. White para conhecê-lo, página 261. Cristo é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo de que nos foi dado para que seguíssemos. Jamais poderemos igualar ao modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelhar-nos a ele, de acordo com a nossa capacidade. E no livro Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 418, é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, povo de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para proclamar essa mensagem, para proclamar a sua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!